Então, vamos lá. Quem tiver o livro físico, ou, já coloquei lá a página 89. E quem tiver no PDF, 68. Ok? Todos que estão aqui, sejam bem-vindos. A Maria, que está aqui. Eu acho que tem uma pessoa que eu não conheço a pessoa, mas, assim, a Celeste, tem um e-mail dela. Mas tá tudo certo, né? O importante é que a gente esteja aqui. E eu quero, para mim é muita honra estar com vocês. É muita honra dar continuidade a esse trabalho. É um trabalho da alma, é um trabalho do coração. É um trabalho que eu me entrego, né, plenamente, completamente. Quem já caminha comigo há alguns anos, sabe, né? Dessa minha paixão enlouquecida por pessoas. Eu lembro, assim, como meu marido era vivo, ele dizia assim, mas de que mesmo você gosta? Eu digo, você não sabe? Ele, eu sei. Você gosta mesmo de gente. E a única coisa que me move profundamente mesmo, né, são as pessoas. Porque é a única razão, assim, do trabalho acontecer, da gente estar num processo de crescimento, quando estamos nos relacionamentos, né? Na verdade, a vida é feita de relacionamentos e a vida é relacionamento. Então, vamos nos aprimorar para compreender esses relacionamentos e vamos aprofundar essa questão dentro de um processo fenomenológico. E, ao mesmo tempo, compreender algo mais desse âmbito, né, psicológico, da epigenética, daquilo que nos marcou em tantas vidas, né? Eu estou fazendo um trabalho agora com o Rupert Sheldrake, ele que conheceu, que começou e idealizou, descobriu a ressonância mórfica. Estamos vendo por que os padrões se repetem nas famílias e por que a ancestralidade é tão importante, que faz um imprint, um marco fundamental, né? E por que nós vivemos nos conflitos e por que esses desequilíbrios todos acontecem quando a gente não compreende, não olha, não abarca e olha para os nossos impedimentos com um olhar benevolente. Eu entrei esse ano com essa palavra, né? Nosso ser benevolente, ou seja, aquele que pode fazer uma interface entre a nossa cognição, aquilo que a gente escolhe, com o viés da nossa espiritualidade, da nossa alma. Então, é essa a minha alegria de estar aqui com vocês hoje. Martinho, eu quero saber se você vai começar a gravação, que a gente já pode começar a fazer as leituras. Sejam bem-vindos todos, porque já estamos com um pouquinho de atraso, né? A gente depois abre para que a gente possa conversar um pouquinho a respeito da leitura. Já está gravando, ok. Então, vamos para esse grande capítulo, né? Que é as ordens do amor entre pais e filhos e dentro do grupo familiar. Queria saber quem gostaria de ler um pouco. Esse grupo é assim, né? Compartilhado. Então, quem gostaria de ler um pouco? Eu posso ler. Isso, cara, pode ser. De início, direi algo sobre a atuação conjunta da ordem do amor. Como é um texto denso, deve ser lido devagar. Ordem e amor. O amor preenche o que a ordem abarca. O amor é a água. A ordem é o jarro. O amor flui. Ordem e amor atuam unidos. Como uma canção obedece às harmonias, o amor obedece à ordem. E, como é difícil para o ouvido acostumar-se às
dissonâncias, mesmo que sejam explicadas. É difícil para a alma acostumar-se ao amor sem ordem. Alguns tratam essa ordem como se ela fosse uma opinião que eles podem ter ou mudar à vontade. Contudo, ela nos é pré-estabelecida, ela atua mesmo que não a atendamos. Não é inventada, mas descoberta. Nós as depreendemos como ao sentido e a alma, por seus efeitos. As diferentes ordens. É, portanto, pelos efeitos que descobrimos as ordens do amor, bem como as leis segundo as quais perdemos ou ganhamos no amor. Aí se evidencia que relacionamentos da mesma espécie, por exemplo, relações de casal, estão sujeitos à mesma ordem, e relacionamentos de diferentes espécies seguem ordens diferentes. Assim, as ordens do amor são diferentes para a relação do filho com seus pais e para as relações dentro do grupo familiar. São diferentes para a relação conjugal entre o homem e a mulher e para a relação do casal, como pais com os filhos, e, finalmente, são diferentes para a nossa relação com a totalidade que nos sustenta, isto é, para o que conhecemos como espiritual ou religioso. Pais e filhos. Pertencem às ordens do amor entre pais e filhos. Em primeiro lugar, que os pais deem e os filhos tomem. Os pais dão aos seus filhos o que antes tomaram de seus pais, e o que, como casal, tomaram um do outro. Os filhos tomam, antes de tudo, seus pais como pais, e, secundariamente, aquilo que os pais lhe dão por acréscimo. Em compensação, aquilo que tomaram dos pais, eles posteriormente transmitem a outros, e, principalmente, como pais, aos próprios filhos. Alguém só pode dar porque antes recebeu, e tem o direito de receber porque mais tarde também dará. Quem vem primeiro deve dar mais, porque também recebeu mais. E quem vem depois necessariamente recebe mais. Entretanto, também ele, quando já tiver recebido bastante, dará aos que vierem depois. Assim, dando e tomando, todos se sujeitam à mesma ordem e seguem a mesma lei. Esta ordem também vale para dar e tomar entre irmãos. Quem veio antes deve dar aos que vieram depois, e quem vem depois deve tomar dos que vieram antes. Quem dá, já recebeu antes, e quem recebe, também precisa dar depois. Por essa razão, o primeiro filho dá ao segundo e ao terceiro. O segundo recebe do primeiro e dá ao segundo, e o terceiro recebe do primeiro e do segundo. O filho mais velho dá mais, e o mais novo recebe mais. Em compensação, o mais novo frequentemente cuida dos pais quando envelhecem. Esse movimento descendente é visualmente descrito no poema de Conrad Ferdinand Meyer, A Fonte Romana. O jato da água se ergue e se derrama em cheio sobre a taça de mármore, que, enchendo-se, transborda para a segunda taça. Esta se enriquece e verte para a terceira taça, e cada uma ao mesmo tempo recebe e dá, flui e repousa. Honra e dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos, entre os irmãos, que aquele que recebe honre a dádiva recebida, e a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça
Inferior reflete para o superior a água que recebe dela, e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens do amor na família incluem uma hierarquia, como dar e receber. Ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem no tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos, e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e o receber vem de cima para baixo, e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não pode ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e aos sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Daquilo que os pais dão e os filhos recebem, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar a vida aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence. Dão-lhes com a vida a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos, quando recebem dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela, pois os filhos não somente têm os seus pais, eles são os seus pais. Faz parte, portanto, da ordem do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade, significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos enredamentos do destino dessa família, na culpa dessa família, ou que haja de pesado e de leve nessa família, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa aceitação, imaginando que nos ajoelhamos diante do nosso pai e da nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima, e lhe dizemos: eu lhe presto homenagem. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe, e lhes agradecemos pelo presente da vida, dizendo-lhes, por exemplo, agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu recebo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo o que ela envolve, pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, e você pode ter-me como seu filho ou sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu sou seu filho para você. Você é grande, eu sou pequeno. Você dá, eu recebo, querida mamãe. Eu me alegro porque você aceitou meu pai. Vocês dois são os certos para mim, só vocês. Em seguida, dizes o mesmo para o pai. Querido papai, eu recebo a vida também de você. Tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e custa a mim. Vou fazer algo dela para a sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se for
permitido, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como seu filho. Você é o certo para mim, e eu sou seu filho certo para você. Você é grande e eu sou pequeno. Você dá, eu recebo, querido papai. Eu me alegro porque você aceitou minha mãe. Vocês dois são certos para mim. Só vocês. Ok, só essa frase, Carlinhos, só essa frase, assim, para gente dar uma paradinha, tá? Quem consegue realizar este ato, fica em paz consigo mesmo. Sente-se certo e inteiro. Continua? Hein? Por agora, não. Vamos dar uma paradinha aqui para ver se há algo que chamou a atenção, alguma fala que não ficou compreendida. Porque ele pede para que a gente leia devagar, né? Porque é um contexto que não é tão simples para a maioria das pessoas que não tem hábito dessa profundidade. Porque ele coloca um amor sem ordem é uma desordem. E coloca que a ordem, ela precede ao amor. Por isso que nós não nos acostumamos com desordem e injustiça. Levantamos as nossas bandeiras inconformadas perante, muitas vezes, uma atitude da injustiça e da desordem. Mas também podemos nós causarmos desordem quando nós não respeitamos determinadas leis. E isso transforma-se em impedimentos para as nossas vidas e para a vida dos nossos descendentes, ou para a vida da nossa coletividade próxima, ou talvez isso tenha uma reverberação maior para um contexto mais amplo. E ele fala das diferentes ordens, né, dos relacionamentos entre pais, filhos, na relação de casal. Então, em relação a todas as relações, existem hierarquias. A relação de casal é a única relação de equivalência. Eu igual a você. Eu estava vendo outro momento sobre o Dinesco, ela é uma psicanalista famosa também, que ela fala sobre a família em desordem. E ela traz também essa relação do patriarcado, do matriarcado, como foi que a própria sociedade se constituiu em relação a essas dinâmicas e em relação como o Estado ele entrou na supremacia das famílias. Mas quando a gente olha, de fato, para o nosso coração, que é onde a gente se liga, né? Que é o caminho mais distante entre o coração e a mente, o nosso cognitivo, né? Esse é o caminho mais distante. Mas o que faz sentido está aqui, né? O que sentimos faz sentido. E estava vendo também todas essas questões que nós passamos em relação aos feminicídios, e essa busca pela razão, e essa construção desse social diante dessa questão homem-mulher, e como há cisões e dores entre homens e mulheres. Como construímos isso quando não há respeito? Quando não é considerado essa relação de equivalência, eu igual a você. Então, quando isso é ferido,
acontece uma gama de situações bem complexas. E a gente vê a toda hora na nossa sociedade isso sendo colocado à prova. E todo mundo querendo reivindicar um lugar, quando esse lugar é desconsiderado, e essa é a questão primordial, quando não temos o reconhecimento e esse lugar é ferido, quanta confusão e quanto conflito advém de não sermos reconhecidos. Onde não tem reconhecimento, existe exclusão. E não existe dor maior dentro de uma sociedade do que a própria exclusão. E foi algo que Bert olhou e revisitou várias vezes e viu exatamente isso, que causa as grandes tragédias humanas, estão ligadas aos processos das exclusões. Quando ele fala claramente que um sistema não suporta a exclusão, nós conhecemos isso de perto. Nós sabemos disso quando a gente passa por alguma sensação de não pertencimento. E essas sensações muitas vezes não são ditas, mas são percebidas. Quando eu percebo algo, isso sai da esfera das falas, e vai para a esfera da compreensão, porque existe um caminho lógico para que a gente possa formular um pensamento, né? Então, Bert coloca a gente primeiro compreende, porque essa compreensão chega pela percepção, pelo aquilo que é capturado. Quando eu sinto algo, eu capturei, e essa compreensão, ela então segue o pensamento. Então, a compreensão se origina na percepção e segue no pensamento. Então, essas relações e essas hierarquias precisamos respeitar como leis, né? Então, lembra-se da Bíblia, honrai pai e mãe? Então, é esse o lugar. Pai e mãe estão na mesma equivalência, né? São equivalentes, são iguais. E precisa estar iguais dentro do nosso coração. Porque isso aqui foi uma oração que Beto fez, né? Um agradecimento ao despertar da vida. Olha que lindeza e que profundidade, né? Me permita transmitir essa vida como eu recebi. E você é a mãe certa e o pai certo para mim. E o que a gente vê nas nossas andanças e nas nossas construções terapêuticas, né, Carminha? Que a gente vê que muitas vezes os filhos olham para os pais, está faltando algo, papai e mamãe tem alguma coisa que deixou de me dar. Então, aí a gente vê a imaturidade do ser em compreender aquilo que falta, mas que falta a todos nós. Porque se entramos na gratidão de que a vida que nós recebemos for plena, nós vamos ter outro sentido na vida. E não importa o que faltou, importa o que você recebeu. Você recebeu, quando você recebeu a vida, você recebeu tudo. Absolutamente tudo. Porque a vida é tudo. E quando entramos nessa infantilização ou infantilidade, achando que sempre falta, então estamos também negando a vida e não tomamos a vida tal como ela é. Você vê que ele coloca, né, que tomar é um ato de humildade, assim como é um assentamento à vida e ao destino. Então, quando ele também coloca esse fluxo de dar e de receber,
nada pode ser assustado, invertido ou mudar de direção, de modo a fluir de baixo para cima e do depois para o antes. Então, a vida tal como ela é, precisamos estarmos agradecidos. E se algo aconteceu na sua vida que você acha que não foi bacana, olha para o aprendizado que a sua alma precisava. Olha para esse momento em que você, depois de receber tudo que é a vida, precisa batalhar, como todas as pessoas, para conseguir aquilo que você acha que falta. Então, é importante isso, né? Então, é importante quando os filhos olham para os pais, que primeiro eles reconheçam que eles receberam para depois dar. Eles olham para os pais de uma forma equivalente. Porque o que vai causar alguns danos depois, é quando ele tem uma mãe maior que o pai, ou o pai maior que a mãe, dentro dele. Então, as confusões acontecem muitas vezes quando a mãe faz alienação parental. Seu pai não presta. E o pai é o primeiro que sai da família, no geral. Nós vemos muito isso. E muitas vezes, vou dizer uma coisa bem forte agora, e muitas vezes as vítimas são as grandes manipuladoras. Então, as mulheres que perderam o feeling do poder, as mulheres, porque a vida passa através das mulheres. A vida vem através dos homens e atravessa as mulheres. E elas as mantêm. Então, essa é uma grande força e que a grande maioria das mulheres desconhece. E quando vai para o papel vitimado, elas vão para o papel solitário. Solitário. Para que a gente possa estar olhando todos esses percursos, né? Que é essa hierarquia, esse lugar. Quando a gente vê que as famílias também se entram cada um num processo de individuação, não é de individuação, é de individualidade. Individuação é uma coisa, que é a estrutura individual fortalecida, e a individualidade, o individualismo, e cada um por si. Então, o que houve aí que dificulta as pessoas, as famílias estarem mais integradas? Quando existe desordem. A ordem precede ao amor. Então, quando um filho, um irmão mais novo desconsidera os irmãos mais velhos, acontece a desordem. Então, às vezes, o lugar que está fora da ordem. Quem chegou primeiro, chegou primeiro. E quem chegou depois, chegou depois. E o último recebe mais. E o primeiro doa mais. A ordem é assim. Então, precisamos ver exatamente esses contextos. E quando tem um filho adotivo, então o filho adotivo entra também numa compensação, porque ele também recebe bastante, né? Ele recebe dos pais que doaram a vida e recebe dos pais que o cuidou dessa vida, cuidou da vida. E os pais que receberam esse filho adotivo agradecem aos pais biológicos por essa dádiva.
Quando os pais adotivos não conseguem reconhecer a grande dádiva que recebeu, também cria dificuldades para o adotante. A alma desse adotante não fica em paz. Aonde fica a paz? Quando todos se reconciliam e quando todos, cada um dá um lugar. E o filho adotivo recebeu muito. Então, o que a gente vê na maioria das vezes? O filho adotivo se coloca como vítima. E não existe vítimas. Porque se existir vítimas, vai existir um perpetrador. Então, aonde está a paz? A paz está no reconhecimento de tudo aquilo que nós recebemos. E quando estamos no reconhecimento, olha todos os segmentos da sua vida e vê se está tudo dentro da ordem. Aonde existe ordem, existe amor e paz. Então, o que precisa ser reconciliado na sua vida? Dá uma olhadinha, né? Chegou o momento da gente poder olhar para onde, o que falta, não para responsabilizar alguém, não deixar esse alguém no lugar do algoz, mas se responsabilizar para dizer, e eu também. E eu também posso fazer muito por mim e por muitos. Então, vamos seguir um pouquinho mais para quem tem alguém que precisa saber alguma coisa, comentar alguma frase. Seguimos, então? Pode continuar? Isso. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que receiam. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então também se fecham ao lado bom dos pais e não aceitam a vida em sua totalidade. Muitos se recusam a assumir completamente seus pais, procuram compensar essa carência, e então talvez busquem a realização pessoal ou a iluminação espiritual. A busca dessas metas não passa, nesse caso, de uma busca secreta do pai que não foi aceito ou da mãe que não foi aceita, pois quem rejeita seus pais, rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é especial? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério. Não posso justificá-lo, mas quando falo disso, deparo com uma aceitação imediata. Cada indivíduo recebe que possui também algo de único, que não pode derivar de seus pais. Também isso temos de aceitar. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou algo ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for para alguém, seja o que for, que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa, por exemplo. Quando se trata de algo pesado ou talvez cruel, de uma forma ou de outra, somos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos pais. Entretanto, nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos um lar. E é justo que aceitemos tudo isso tal como recebemos deles. Assim, dizemos a eles, eu tomo tudo com amor. Isso, naturalmente, se inclui
com o amor. Essa é uma forma de receber que, simultaneamente, compensa, porque os pais se sentem respeitados e dão com mais prazer. Se recebemos assim de nossos pais, isso geralmente nos basta. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser para sempre o que desejamos, ou na medida que desejamos, mas, via de regra, é o bastante. Quando o filho se torna adulto, ele diz aos pais: recebi muito e isto basta. Eu o aceito para a minha vida. Então ele se sente satisfeito e rico e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna autônomos. A seguir, o filho diz ainda aos pais: e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm de me dar mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho se obstina em sua exigência aos pais, não consegue desprender-se deles, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa amarra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm o filho. Isso, Carlinha, tá ótimo. Bom. Então, vamos ficar neste ponto. A gente pode marcar, então, que ficamos até aqui. 11 do 1. Ficamos até aqui. Para seguirmos na próxima terça-feira, mais algumas páginas. É importante que a gente possa perceber algo que ele coloca aqui. Quando nos tornamos, somos tomados a serviço da compensação do sistema. Então, e quando ele fala, quem rejeita seus pais, rejeita a si mesmo. Então, filhos que cobram dos seus pais, eles não se sentem libertos. Então, olha a última frase que ele coloca, né? Contudo, apesar desse amar, o filho não tem os seus pais livres para dar, nem os pais têm o filho. Porque toda a cobrança gera um dano. Então, queridas e queridos, que vocês possam, esse material, ele tem um link, ele vai ser disponibilizado ainda essa semana, ou amanhã mesmo já está o link lá no grupo, para quem precisar, quiser rever o que nós comentamos hoje. E também ele vai estar disponibilizado no canal do YouTube. Tá bom? Porque lá é onde a gente guarda, para que a gente possa ter acesso, se for necessário, para a gente poder revisitar os conteúdos, ver as explicações, as orientações, as compreensões, que a gente possa crescer sempre mais. Foi um prazer muito grande estar com vocês. Carlinha que está na Suíça, Marilene na Alemanha, Ana em São Paulo, está todo mundo aqui, né? Acho que a Marília está em Belo Horizonte, não me lembro. Celeste também não sei. Enfim, somos pessoas que estamos... Paulinha está aqui em Salvador, né? A Lana está em Maceió. Então, estamos aqui, um grupo lindo de pessoas que se comprometem, né? A olhar para si e a olhar para a sua história.
Então, gente, um grande beijo. Eu espero vocês na próxima terça-feira. Tá bom? Tudo de bom. Beijo grande.